Nós vamos ler a genealogia e o texto vai citar um nome chamado Jeconias. Jeconias, também conhecido por Jeoaquim, filho do rei Joaquim. O rei Joaquim e o rei Jeoaquim, que é o Jeconias, que é da mesma linhagem de José e da mesma linhagem de Davi, eles pecaram contra Deus, erraram muito contra Deus. E o profeta Jeremias, no capítulo 22, do verso 24 até o 30, a Bíblia diz que Deus usou Jeremias para dizer que a geração, a linhagem, os descendentes de Jeconias, de Jeoaquim, eles não teriam poder e nem força para ocupar o trono de Davi. E no verso 30 do capítulo 22 do livro de Jeremias, Deus manda o profeta dizer assim: registra isso que eu estou dizendo. Registra isso que eu estou dizendo, deixa registrado, deixa escrito que a geração desse homem não vai alcançar o trono de Davi, e eu não vou estar junto deles, porque o pecado que eles fizeram é muito grave perante a minha presença. Eu não vou aceitar e não vou estar junto da linhagem de Jeconias, de Jeoaquim. E o texto de Mateus, capítulo 1 e o verso 11, nós vemos que José vem da linhagem de Jeoaquim, ou seja, sobre a sua descendência havia uma palavra lançada de que Deus não estaria com aquela descendência, de que dali não viria nada de bom, de que eles nunca ocupariam o trono de Davi, o seu pai. O próprio Deus falou isso, mas antes da palavra se cumprir, antes de Jesus nascer, antes de Jesus fazer a obra no mundo todo, Jesus consertou a linhagem do José. Eu vou falar para você entender. Antes da palavra se cumprir, antes de Jesus nascer, imagina José entendendo isso. Venho de uma linhagem que tem uma palavra negativa sobre ela. Venho de uma linhagem que tem uma palavra de derrota sobre ela. Venho de uma linhagem que tem uma palavra de que Deus nunca vai nos abençoar. A sentença estava registrada, mas antes de Jesus vir, ele quebra uma sentença errada. Eu vou falar de novo para você entender. Linhagem fala de passado, descendência fala de passado. Talvez você chegou aqui essa noite dizendo: como eu vou prosperar na presença de Deus, se a minha linhagem já vem sendo amaldiçoada, se a minha mãe não deu certo, se o meu pai não deu certo, se o meu avô não deu certo, se o casamento dos meus pais não deram certo, dos meus parentes não deram certo, parece que eu também não vou prosperar. Mas eu quero liberar uma palavra vinda de Deus para você. Ele conserta a tua história, ele conserta a tua linhagem. Se alguém colocou uma palavra de derrota dizendo: você vai ser igual o pai, igual o avô, igual o tataravô, que não deu certo, que faliu, que deu errado, Deus está dizendo: o Cristo, nosso Salvador, ele quebra a maldição, ele quebra jugo, ele quebra toda a cadeia. Deus está falando com você antes de você ver a palavra se cumprir. E talvez você não esteja vendo, porque Jesus não tinha nascido. Talvez você não esteja vendo algumas coisas se cumprirem na sua vida, mas a partir do momento que você levantou a mão, recebeu a Cristo, ele está dizendo: praga nenhuma mais chegará à tua tenda. Ele está dizendo para mim e para você: não tem palavra contra a sua vida. Deus está dizendo: toda palavra lançada contra a tua casa, contra a tua família, não vai ser a palavra do inimigo que vai te fazer parar, não. Nós estamos declarando que o nosso Cristo quebra a sentença de morte, quebra a enfermidade. A palavra já falou aqui que o nome dele é sobre todo nome, é sobre todo nome. Eu vou falar para você entender o que Deus está falando na minha boca aqui. Ele é sobre todo nome. Ele é sobre o nome do advogado, sobre o nome do médico, sobre o nome do juiz. Se alguém disse vai morrer, não tem mais jeito, ele é sobre o nome da medicina, ele é sobre o nome, ele é sobre o nome. Eu vou falar até você entender. Se o inimigo disse na boca do teu advogado não tem mais jeito, a causa é perdida, eu vou dizer para você: ele é o advogado dos advogados, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aleluia. Ele conserta, porque ele diz assim para José:
Jesus vai nascer e o nome dele vai ser Emanuel, que é Deus conosco. Um homem que tinha uma linhagem de que Deus não estaria mais com ele, mas Jesus vem consertando e diz: quando ele vir, ele quebra toda a sentença. Até agora Deus não estava com a sua linhagem, mas agora é Deus conosco. Deus conosco. Antes de Jesus nascer, ele conserta os planos de José. Porque o plano de José era ir embora. O plano de José era deixar Maria sozinha. O plano de José era deixar, mas Deus mandou ele ficar. O plano de José, até Deus falar com ele, era ir para longe, mas Deus falou: você não vai para lugar nenhum, você vai ficar aqui. O plano de José era se distanciar, mas Deus falou: você não vai se distanciar, eu vou te aproximar. O plano de José era ir, mas Deus mandou ele ficar. Sabe o que Deus está dizendo? Antes de eu fazer o milagre, antes de eu cumprir a palavra na sua vida, eu vou consertar os seus planos, eu vou alinhar os seus planos com os meus. Deus vai alinhar os nossos caminhos, Deus vai alinhar os nossos planos. Deus não abriu uma porta de emprego para te tirar da presença dele, não. Deus não te abençoou para você parar de fazer a obra dele, não. Deus não está te abençoando para você se distanciar dele, não. Antes da palavra se cumprir, ele vai dizer: eu alinho os seus planos com os meus hoje, eu vou alinhar a sua vida. Aleluia! Antes da palavra e da profecia se cumprir, ele abençoou, ele consertou a linhagem de José, ele consertou os planos de José, ele consertou a casa de José, o seu casamento. José pensa em deixá-la, Deus diz para ele ficar. José vem de uma linhagem ruim, Deus abençoou uma linhagem que já tinha uma palavra negativa sobre ela. José tem o plano que não convém com aquilo que Deus esperava dele, e Deus conserta os planos dele. Deus trabalhou na descendência, diga passado. Deus trabalhou nos planos, diga presente. E Deus trabalhou no casamento, diga futuro. Deus vai abençoar o teu passado. Deus vai abençoar o teu passado. Como Ele vai abençoar o meu passado? Já foi dito aqui, toda maldição e toda angústia, todo trauma, Ele repreende essa noite. Você não vai mais sofrer com o trauma do passado, não vai. Deus vai abençoar o teu presente, os seus planos vão estar alinhados com o dele, e Deus vai abençoar o teu futuro, porque quando Ele eliminar o trauma do passado, e você entender que os planos dele são melhores que os nossos, o nosso futuro vai ser mais do que abençoado. Estende a tua mão, levanta ela aí. Deus está dizendo: toda a palavra de bênção, toda a profecia que eu falei com você, todas as promessas que eu te fiz, eu nunca saí do lugar, eu nunca saí dessa posição. Quem saiu foi você, porque ouviu o que o passado te feriu, porque quer alinhar outros planos que não são meus. Mas essa noite o diabo disse para você: você vai parar. Essa noite nós cantamos aqui já, nunca foi sobre nós, é por causa dele que nós avançamos, é por causa dele que nós prosseguimos, e ele cumprirá todas as promessas sobre nós. Tabacandarabácia, Irabasurabacandarabahai. O texto que nós lemos no capítulo 1 e o verso 20, a Bíblia diz que Deus fala com José em sonho. Repita: em sonho. Mas Lucas capítulo 1 e o verso 28 vai dizer que Deus fala com Maria acordada. Deus fala com José enquanto ele estava dormindo. Deus fala com Maria enquanto ela estava acordada. José tinha um plano no seu coração, que era fugir. José tinha um plano no seu coração, que era deixá-la.
Se José tivesse acordado, ele ia executar o seu plano. Se José tivesse acordado com disposição, com saúde, com lucidez, ele ia executar o que estava no seu coração. Mas aí Deus faz José dormir. Deus freia José. E quando Deus freia José, Deus fala com ele. Sabe por que às vezes Deus nos freia? Para alinhar os planos dele com os nossos. Talvez você chegou aqui e disse: nada mais avança, parece que eu estou em um estado de sono profundo nesse projeto. Deus está dizendo: eu estou freando o seu, e eu vou me revelar em sonho para você. Porque se você tiver acordado, você vai achar que vai fazer do seu jeito. Porque se eu tiver acordado, eu vou achar que eu posso com a minha força. Mas Deus, Ele te dará um sono, mas não é um sono da morte. Ele te dará um sono e Ele alinhará os seus projetos com os nossos. Deus está falando conosco. O reino dos céus, Jesus ensinou isso, é semelhante a um homem que plantou e foi dormir e acordou e não entende como floresceu. Deus está falando comigo, com você. O reino dos céus é assim: você planta, dorme e confia. Vou falar de novo. Você planta, dorme e confia. Aí Paulo ensina e diz: eu planto, Apolo rega, mas o crescimento não é eu e ele quem faz. Nós plantamos e quem dá o crescimento é Ele. Deus está dizendo: chega na sua casa, fala com a esposa ou esposo, ou se você é solteiro também não tem problema, mas ajeita a sua cama, vai orar e diga assim para o diabo: o meu sono você não tira mais, eu não vou mais andar ansioso por esse projeto. Por quê? Porque o reino dos céus é assim: nós estamos plantando e Ele dará o crescimento. Ele fala com José dormindo. Se José estivesse naturalmente acordado, ele faria o que estava no seu coração. Então Deus freia José, faz ele dormir, fala com ele. Mas com Maria, ele fala com ela acordada. O texto diz que Maria estava em Nazaré, na cidadezinha de Nazaré, e o anjo do Senhor foi até ela. Ela estava em Nazaré, diga em Nazaré. Nazaré é pequena. Alguém disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Fizeram essa pergunta. Mas o texto diz que Maria estava em Nazaré. Maria não estava em Jerusalém. Maria estava em Nazaré. Maria não estava no centro da religião, do lado do templo onde tinha ouro, prata, onde tinha coluna, onde tinha sacerdote, onde tinha fariseu. Maria estava em Nazaré. E o texto diz que o anjo do Senhor foi até ela. O que Deus está falando comigo e com você? Se você tem o propósito alinhado com Ele, se você tem o coração alinhado com o plano dEle, você não vai precisar ir atrás do anjo, você não vai precisar ir atrás da promessa, você não vai precisar ficar indo atrás do profeta dizendo: profetiza para mim, ligar para o profeta dizendo: tem uma revelação para mim. Não, o texto diz, Deuteronômio capítulo 28, que nós não correremos atrás das bênçãos, elas nos alcançarão. Deus está dizendo: não saia de Nazaré. Mas Nazaré é simples, não tem bajulação, não tem curtida, não tem like, ninguém vê, ninguém comenta, mas fica em Nazaré, porque quando você menos esperar, o anjo virá e vai dizer: salve Maria agraciada, Deus tem uma palavra para você. Não saia da onde Deus te colocou, por mais simples que seja. Quem te deu foi Ele, quem te chamou foi Ele, quem te levantou foi Ele. Eu vou falar até você entender. É simples, mas foi Ele quem te deu. Aleluia. Aleluia. Ele vem até Nazaré e fala com ela acordada.
porque ela não precisava ser freada, porque o coração dela já estava alinhado com aquilo que Deus faria. Deus diz assim para ela: você vai gerar. E aí ela diz: como eu vou gerar se eu não tive contato com o homem? Como eu vou gerar se eu não conheço o homem? Aí o anjo diz: mas o que será gerado em você é do Espírito. Então a Maria diz assim: não tem como eu gerar, porque eu não tenho contato com o homem da terra. Não tem como eu gerar, porque eu não tenho contato com o homem, ser humano. Não tem como eu gerar, porque eu não tenho contato com o homem da terra. Deus está falando comigo e com você. Você está dizendo assim, igual a Maria falou para o anjo: não tem como eu gerar, porque eu não conheço quem pode me ajudar. Não tem como eu gerar, porque eu não tenho contato com quem pode fazer isso acontecer. Não tem como eu gerar, porque o contato está longe de mim. O contato nunca mais me ligou, o contato nunca mais me chamou, o contato nunca mais falou nada. Falou que ia falar e nunca mais falou. Mas Deus está dizendo: o que será gerado em ti não vem de baixo. Eu vou falar de novo: o que está sendo gerado em ti não é da terra. Você não precisa de contato humano, você não precisa de promessa humana. Por quê? Porque quem prometeu é aquele que nunca mente, é aquele que nunca falha. Porque se eu prometer, eu falho. Se o pastor prometer, ele falha. Se o Andrei prometer, ele vai falhar. Mas quem nos chamou e fez a promessa, ele nunca falhou e ele nunca falhará. Deus está falando comigo e com você: não espere solução humana. O que Deus irá gerar na sua vida vem do alto, vem do alto. Aí o texto diz que o Espírito envolveu ela e ela gerou. Para gerar, o Espírito envolveu. Para gerar, o Espírito envolveu. Tem gente que quer gerar do Espírito, mas não quer envolvimento com Ele. Vou falar de novo. Tem gente que quer gerar do Espírito, mas não quer ser envolvido pelo Espírito que te faz gerar. Tem gente que quer a bênção, mas não quer o abençoador. Tem gente que quer a providência e não quer o que Deus que traz a providência. Mas Ele está dizendo: eu posso gerar o impossível na sua vida, mas eu quero o relacionamento do noivo com a noiva. Ele é noivo, nós somos noiva. Que o noivo venha e nos envolva com a presença dele. Diga: Maria gerou pelo Espírito. Quando nós falamos em gerar algo de Deus e lemos a Bíblia, dificilmente não lembramos de uma história do nosso pai na fé, Abraão, quando ele recebe uma promessa de que seria pai de multidões, e Deus diz para ele: das suas entranhas eu vou te dar um filho, o filho vai vir de você. E Deus falou com Sara também. Deus fala com Sara dizendo: você vai gerar. Mas no capítulo 16 do livro de Gênesis, Sara olha para Abraão e diz assim: Deus não me permitiu gerar. Deus não me deixou gerar. E ela diz para Abraão: toma minha serva egípcia Agar, e que ela tenha filhos por mim, que eu seja mãe, através do ventre dela. Sara recebeu a promessa, e talvez Sara tentou entender a promessa, mas às vezes a gente não vai entender Deus, porque Deus muitas vezes não dá para ser entendido. Nós temos que conhecer a Deus. O texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Em conhecer, não em entender, porque Deus vai fazer promessa que você não vai entender.
Deus vai fazer promessa que eu não vou entender. Mas quando nós tentamos entender a promessa, a gente se confunde, porque a gente entende conforme o nosso entendimento. Mas quando nós conhecemos ao Deus que prometeu, a gente diz: eu posso até não estar entendendo, mas eu conheço que Ele vai fazer alguma coisa. Aí Sara entendeu e disse: já que Deus falou que eu vou gerar, então eu entendo que Ele não me deixou ter filho. Ela entendeu desse jeito, no entendimento dela. Aí ela chama Agar e diz para Abraão: toma minha serva egípcia Agar, e que ela gere filhos por mim. Mas a serva era serva, a Sara era esposa, diga esposa. Agar era serva, diga serva. O servo, ou a serva, ou o servidor que está dentro da casa, ele tem contato, ele pode ter contato com alguns itens da intimidade. Por exemplo, se tem uma serva que trabalha em casa, ou alguma diarista, ela tem contato com as roupas do local da intimidade, com os lençóis, com a cama, tem contato com o quarto. Mas o servo não pode ter contato com a intimidade, ele tem contato com os itens da intimidade, mas não com a intimidade. Porque o servo não é, a serva não era a esposa, quem era a esposa era Sara. Quem era a esposa era Sara. A serva tinha contato com os locais da intimidade, mas não poderia ter acesso à intimidade de fato. Mas a esposa não funcionava, mas a serva funcionava. A esposa não funcionava, mas a serva funcionava. Aí a esposa diz assim: coloque a serva no meu lugar, porque ela não tem direito ao local da intimidade, mas ela funciona. Ela não tem direito ao local da intimidade, mas ela funciona. Tem gente que está trocando o direito da intimidade pela funcionalidade. Tem gente que está trocando o direito da intimidade pela funcionalidade. Se funciona bem, pode fazer. Se funciona bem, pode pregar. Se funciona bem, pode cantar. Se funciona bem, pode fazer. Mas Deus não quer uma igreja que funciona só. Deus não quer você porque você funciona. Deus não quer você porque o teu ventre gera naturalmente. Não, Ele não quer gerar uma igreja natural. Ele não quer o servo que funciona. Ele quer a esposa que tem a promessa da intimidade. Nós não podemos trocar a intimidade da esposa pelo direito da serva que só funciona. Deus vai tirar do nosso meio quem só funciona e vai levantar uma igreja com intimidade. E a serva que funciona dá fruto, mas o fruto que ela dá gera problema. O fruto da funcionalidade do ventre gera problema lá na frente. Mas Deus vai abrir os nossos ventres espirituais, porque nós não vamos gerar da carne. Porque a Bíblia diz que o que é gerado da carne de nada se aproveita, mas o que é gerado do Espírito, irmão, Deus nos fará nascer do Espírito de novo. Deus nos fará produzir frutos pelo Espírito, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que a prosperidade que a gente sonha não venha, ainda que o carro importado não chegue, ainda que a conta não bombe financeiramente, mas o nosso Deus, Ele suprirá as nossas necessidades em glória, em glória, em glória. Aleluia. Diga: Sara gerou do Espírito, Maria gerou do Espírito. Lucas capítulo de número 2, verso 28. Lucas capítulo 2, o verso 28. O texto diz assim: então ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse:
Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a sua salvação. Simeão, ele toma o menino gerado do Espírito, nosso Salvador, depois que ele nasce. Ele toma ele nas mãos, porque ele esperava ver essa promessa se cumprir. Toma o menino nas mãos, ergue o menino, e ele diz assim para Deus, ele faz uma oração, e diz: Senhor, eu posso morrer agora, o Senhor pode me levar embora agora, porque os meus olhos viram a tua salvação. Esse menino aqui, ele é resposta para o mundo. Mas quando Jesus chega no Getsemane, ele fala uma frase e diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque, como o nosso diácono Felipe leu, ele esvaziou-se da sua glória divina e ele veio como homem. E como homem ele poderia falhar, sim. Como homem ele poderia falhar, sim. Mas ele não falhou, ele nunca falhará. Mas Simeão pega o menino que ainda é uma criança. Ele levanta o menino e diz assim: o Senhor pode me matar, porque eu já vi que ele nasceu, porque eu já vi que ele veio. A fé de Simeão era tão grande que ele está dizendo assim: o Senhor pode me matar agora e eu posso morrer, porque eu já vi que o Salvador do mundo veio. No coração de Simeão não tinha como dar errado. Por quê? Porque ele veio. Porque se ele vem, ele não vem para não fazer. Vou falar de novo para você entender. Quando ele vem, ele não vem para não resolver. Quando ele vem, ele não vem para falhar. Eu vou falar para você entender o que Deus está falando com você. Se Deus falou que está vindo nesse negócio, ele não vem para você perder. Se ele veio, ele não vai falhar. Simeão estava dizendo assim: pode me matar agora, eu posso morrer, porque ele veio. E se ele veio, ele vai cumprir. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Deus está falando com você. Se eu já disse que eu estou nessa causa, eu falo igual a Moisés quando ouviu de Deus. Êxodo capítulo 3, Deus diz assim para Moisés: fala para o povo que eu ouvi o clamor dele, e eu desci para livrar. Porque quando ele desce para fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Podemos orar, pastor? Se coloca de pé. Receba renovo dele. Não é por causa de nós, é por causa dele. Aleluia. Cantor Vitor, pode nos ajudar? Aleluia. Tem alguém em nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar a vida para Ele essa noite? Aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua alma? Levanta a sua mão, nós vamos orar juntos aqui. Ele quer alinhar os seus planos de novo. Ele quer alinhar os seus planos com o dele. Você chegou aqui dizendo igual José: eu vou fugir sem ninguém saber. Mas Ele não quer você longe, Ele quer você aqui pertinho dele. Tem alguém em nosso meio que quer aceitar a Jesus ou quer retornar aos caminhos do Senhor essa noite? Você estava querendo fugir, você estava querendo ir embora, achando que Deus não estava nesse negócio. Mas enquanto José estava querendo fugir, Deus já tinha falado com a Maria e ela já estava gerando. Você nem está sabendo ainda, você está dormindo, e Deus já está realizando a profecia dele na sua vida. Levanta a sua mão, dê um sinal com ela, se você ainda não aceitou a Jesus. Ou se você quer retornar aos caminhos do Senhor, vem até a frente, nós vamos orar. Faço o segundo convite. Se você quer que Deus
alinhe novamente os seus planos com o dele. E que o que você venha gerar seja do Espírito. Venha até aqui à frente, nós vamos orar juntos. Venha até aqui rapidamente, nós não podemos perder tempo. Deus nos fará gerar coisas grandes. O que é gerado do Espírito não morre. O que é gerado do Espírito é para a glória dele. Venha até a frente, Deus vai nos encher essa noite. Venha até a frente. Enquanto o cantor louva, pode adorar o Senhor. Venha até aqui à frente, nós vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor. Quebra todas as cadeias. Vem até a frente, não perca a oportunidade. Nenhum dos teus planos, Espírito da glória, podem se frustrar. Venha. A vontade é tua. Adore a Deus essa noite. E a minha vida em suas mãos em está. Nome de Jesus, Senhor. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Venha, venha, venha. Nenhum dos teus planos. Se você não veio, levanta a sua mão. Porque nós estamos em guerra essa noite. Não se frustrarão. Os planos dele não vão se frustrarão. Os planos de Deus ninguém vai impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Minha vida em suas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, adore a Ele essa noite. Feche os seus olhos contigo. Feche os seus olhos. Quando fale passares pelo fogo, fale com o seu Deus. Ele não fale te com o seu Deus. queimará. Seja cheio. Seja cheio da presença dele. Seja cheio da graça dele. Seja cheio da unção dele. Ele não te chamou para gerar aqui em nós. Ele quer gerar no contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, seja renovado. Seja renovado. Está causando medo em seu coração. Está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo. Sou eu dono daqui. Sou eu dono do mar. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se
Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Maria queria entender os planos de Deus naturalmente. E ela disse: como é que vai ser? Não estou entendendo. José queria abandonar porque não entendeu.